Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto chamado endometriose. A endometriose, ela é uma condição patológica, uma condição de doença que pouca gente conhece e que é muito prevalente, ou seja, muitas pessoas, muitas mulheres brasileiras sofrem com essa condição. E ela causa muita dor pélvica. A principal característica da endometriose são os seguintes sintomas: muita cólica menstrual seria o primeiro sintoma, uma cólica insuportável que tira realmente a pessoa das coisas diárias que ela gosta de fazer. A segunda característica seria dor, como diz aqui no Ceará, no pé da barriga, dor na pelve, praticamente o mês todo, principalmente quando ela está mais evoluída. A pessoa pode sentir dor ou dificuldade para defecar, principalmente no período da menstruação, quando ela está menstruada. Então, isso é uma característica comum também da endometriose profunda. Além disso, a gente pode ter dor para urinar, também quando está na menstruação, e a dificuldade de engravidar, que a gente chama de infertilidade. Além disso, o sexto sintoma atribuído à endometriose é a dor na relação, dor durante a relação, principalmente na penetração mais profunda. Então, dor nas... Essa também é uma característica comum. Então, vejam que são 6 sintomas: cólica menstrual muito intensa, dor pélvica crônica, dor no pé da barriga, dificuldade ou dor para defecar no período da menstruação, dor para urinar também no período da menstruação, dificuldade para engravidar, que a gente chama de infertilidade, e a dor nas relações, principalmente nas posições que geram penetração profunda. Dito isso, eu vou falar para vocês primeiro o que é endometriose. Se a gente for fazer um desenho do útero, do sistema genital feminino, nós vamos ter mais ou menos essa definição como... Então, o que a gente vai ter aqui é o útero, o canal vaginal, as tubas, também chamadas de trompas, as tubas uterinas. Aqui é a abertura da tuba uterina, com as fímbrias dela, esses dedinhos que ela tem. Aqui os ovários, um ovário de um lado, um ovário do outro. Aqui o ligamento que fixa o ovário aqui no útero. E aqui a gente tem um tipo de tecido, como se fosse uma pele, vamos dizer assim, um pano revestindo os órgãos, que é o peritônio, abraçando os órgãos aí, recobrindo os órgãos. Se a gente fizer digamos assim, um aumento aqui dessa parede aqui do útero, digamos que a gente fosse fazer um zoom, pegasse isso aqui, esse trecho, e fosse levar para cá agora, fosse levar para cá, a gente teria exatamente isso aqui, ó. A gente teria um endométrio, que seria o revestimento interno aqui, as células que estariam revestindo internamente por dentro o útero. Então, esse endométrio, aqui as células. Depois a gente teria a camada muscular do útero, que a gente chama de miométrio. E por último, a pele, digamos assim, do útero, que é o perimétrio. O que acontece na endometriose, uma teoria que se tem muito aceita, é que essas células do endométrio, que estão aqui, ó, revestindo a cavidade uterina por dentro, o espaço de dentro do útero, que todo mês ela se prepara. A gente tem que entender que todo mês esse endométrio ele se prepara para receber o bebê, as células dele começam a crescer e ele fica mais grossinho, mais espessado. Só que aí, digamos que naquele mês você ovulou, tá aqui, saiu o óvulo para dentro da tuba uterina, mas você não teve relação, então você não engravidou. E aí o que acontece é que esse endométrio, ele não serve para o próximo mês, ele vai se desfazer, ele vai morrer aqui, e aí ele vai sair como menstruação. A menstruação nada mais é do que a falha da não fecundação. Então, vai sair aqui a menstruação pelo canal vaginal, que vai ser esse endométrio se desfazendo. E aí existe uma teoria que
e poderia existir uma menstruação retrógrada, onde esse sangue poderia voltar pelas tubas, pelas trompas, e derramar na cavidade peritoneal. De tal forma que ele poderia levar essas células aqui do endométrio, aqui ó, para a cavidade peritoneal, para dentro da pelve, dentro da barriga das mulheres. Então essas células iriam se implantar, elas podem se implantar aqui no ovário, elas podem se implantar na tuba, na trompa, nos ligamentos, né? Isso aqui é um ligamento, o ligamento útero-sacral. Ela pode se implantar aqui no peritônio, na pele do útero, pode se fazer focos aqui, lá atrás, no intestino, na frente, na bexiga. Então, a endometriose, então aquilo que a gente chama de endometriose, essa palavra ela deriva exatamente do endométrio. Só que a endometriose é as células do endométrio fora do útero, fora da cavidade uterina, como vocês estão vendo aqui, possivelmente uma das teorias é essa menstruação retrógrada. E agora a gente pode entender também por que a endometriose causa aqueles outros sintomas em órgãos à distância, digamos assim, em torno ali do útero. E aí a gente vai entender exatamente que se a gente fizer um tipo de imagem como se a gente estivesse cortando no meio a pelve das mulheres, a gente vai ter aqui, olha, o canal vaginal, o útero, a cavidade uterina, a bexiga, a uretra, o ânus com o reto, e aqui eu vou começar já mais em cima, uma parte do intestino chamada sigmoide. Aqui atrás estaria o finalzinho da coluna lombar e sacral. Aqui na frente o osso pubis. Então, como eu falei para vocês, aquela membrana ali, que como se fosse uma pele, digamos assim, dos órgãos, que é o peritônio, ele vem revestindo aqui os órgãos. Então ele vem revestindo aqui, por exemplo, seria, digamos, a pele também do intestino, até um ponto que ele dobra e vai começar agora a revestir o próprio útero. Ele vai se tornar a pele do útero, ele acompanha o revestimento do órgão. Aí ele contorna todo o útero, depois ele vem, faz uma dobrinha, começa a revestir parte da bexiga e aí depois ele sobe como um revestimento das paredes também do abdômen. De tal forma que, então, se eu falei para vocês que as células do endométrio, dessas células aqui que crescem todo mês, né, que quando a pessoa não engravida, ela vai menstruar, é o sangue da menstruação, é a falha da não fecundação. E se ela refluir pelas tubas uterinas, ela pode cair na cavidade peritoneal. Então, em geral, as tubas, inclusive, elas têm um trajeto mais posterior, de tal forma que pinga, em geral, nessa parte mais posterior. Então, é muito comum a gente ver lesão de endometriose aqui, ó, atrás do útero e também aqui na parte intestinal. É possível também ver lesão também aqui na bexiga, se esse sangue ele escorrer para frente. Também a gente vê muita endometriose na trompa e no próprio ovário também, inclusive formando o cisto de endometriose. O cisto do ovário de endometriose, que a gente chama de endometrioma. Então, o endometrioma nada mais é do que a mesma endometriose formando um cisto no ovário. E aí você vai entender então aqui por que você acaba sentindo muita dor no pé, na pelve, né? Dor no pé da barriga, o pé da barriga inchado, porque a endometriose está espalhada no peritônio. E o peritônio tem uma inervação própria. Aqui também você pode sentir dor para defecar, porque a endometriose está também colada no intestino lá atrás. Você sente dor para urinar, quando a endometriose também está aqui colada na bexiga. Então, esse é um tipo de avaliação que a gente tem que fazer no exame chamado o mapeamento de endometriose. Hoje, o mapeamento de endometriose ele pode ser feito por ultrassom ou por ressonância magnética. Hoje, a gente recomenda começar sempre o mapeamento pelo ultrassom. Na nossa opinião, na nossa avaliação, é o exame hoje mais completo que consegue entregar um mapa para o cirurgião das lesões que tem aqui na pelve. Dito isso,
Hoje a gente tem um conceito de tipos de endometriose, que é importante vocês saberem, que são endometriose. Então, dito isso, sabendo que o conceito de endometriose, então, são células daqui do endométrio, fora da cavidade uterina, fora do músculo, que é o miométrio, ele se implantando em várias estruturas, a gente vai ter alguns tipos de endometriose descrito hoje no consenso, na nova terminologia, digamos assim, internacional, descrita inclusive em 2021. A endometriose, ela pode ser ovariana, como eu falei para vocês, é o endometrioma. Ela pode ser uma endometriose se a gente fizer uma ampliação aqui desse peritônio. Vamos dizer que aqui, ó, esse em azul está aqui, o peritônio, e logo embaixo está a parede, digamos, do intestino. Está aqui dentro do intestino, então está aqui o intestino e o peritônio revestindo seria a pele aí do intestino. Bom, se a endometriose ela cair e ficar apenas aqui nessa pele que a gente chama de peritônio, essa endometriose ela vai ser dita uma endometriose superficial, ou também chamada endometriose peritoneal, porque ela está atingindo apenas o peritônio, que é a camada, lembra, a pele ali dos órgãos. Agora, se essa endometriose, ela, por algum motivo de infiltração, de evolução do foco, ela começar a infiltrar, entrando na parede dos órgãos, infiltrando o músculo mais profundamente, ela já vai ser dita uma endometriose profunda. E é interessante porque esse conceito de endometriose não tem necessariamente relação com a gravidade. Cada vez mais eu ouço muitos pacientes preocupados. Ai, doutor, será que a minha endometriose é a profunda? Na verdade, uma endometriose superficial, ela pode causar tanta dor quanto uma endometriose profunda. E não necessariamente a endometriose profunda ela é mais grave e é um caso certo de cirurgia. Cada caso é um caso. A gente tem que avaliar todo o contexto. Além disso, eu já sei que existem 3 tipos: o endometrioma do ovário, a endometriose superficial e a endometriose peritoneal. Pela nova terminologia, subtipos de endometriose profunda também existem, como a endometriose intestinal e a endometriose vesical, ou seja, endometriose da bexiga. Além disso, nós temos um tipo de endometriose que são as endometrioses causadas por um médico, a gente chama iatrogênicas, principalmente no caso das cesarianas. Inclusive, nesse canal eu tenho um vídeo que fala sobre endometriose de parede, porque aqui, quando o médico ele faz o corte da cesariana, ele não sabe, não tem como a gente saber, isso seria um erro médico? Não é um erro médico, é uma iatrogenia, é uma complicação gerada pelo procedimento da cesárea. Quando a gente corta aqui e tira o bebê, essas células, eu vou inverter agora aqui, só para vocês verem como seria mais ou menos. Então, vamos dizer que eu estou fazendo a cesariana, isso aqui agora é um útero grávido, tem um bebê aqui dentro. Então, eu cortando aqui, corto o útero, tiro o bebê, isso aqui é a representação só do bebê, tiro o bebê e aí eu levo células do endométrio aqui, da onde estava o bebê, para o corte da cesariana. E aí esse é o problema da endometriose de parede, porque células daqui eu acabei levando para cá. E aí quando vocês sentem no dia a dia de vocês nódulos na cicatriz da cesárea, endurecidos, que dói, principalmente vocês percebem que piora no período da menstruação, é porque esse nódulo ele é bem capaz dele ser um foco de endometriose da parede abdominal gerado durante o procedimento da cesariana. Bom, eu espero que esses desenhos aqui tenham ajudado vocês a compreensão dessa doença. Não que eu esqueça, endometriose é uma coisa muito prevalente nas mulheres brasileiras, que tem como principal sintomas cólicas menstruais muito fortes, dor no pé da barriga, dificuldade ou dor para defecar no período da menstruação, dor nas relações, principalmente na posição de penetração mais profunda, dificuldade para engravidar, que a gente chama de infertilidade, e dor para urinar no período da menstruação.
Isso pode acontecer, pode iniciar ainda na adolescência, mas na maioria das vezes o que a gente consegue diagnosticar é de mulheres a partir de 20 anos até os seus 40 anos em geral. O que não é raro a gente achar em mulheres acima de 40 anos e em menos de 20 anos. Na menopausa, esses sintomas eles tendem a diminuir, porque o tratamento, num próximo vídeo eu vou falar sobre o tratamento, o objetivo do tratamento é exatamente a gente tirar esses sintomas da endometriose. E aí o tratamento, ele começa com um tratamento medicamentoso e depois, se ele não resolver, a gente vai ter que partir para um tratamento cirúrgico. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Então, só não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Hoje nós somos já o maior canal do Brasil que fala sobre endometriose e isso ajuda a levar essa mensagem para mais mulheres que sofrem nesse Brasil e que não sabem que tem endometriose. Um forte abraço e fica com Deus.